Bom, irmãos, eu vou tentar gravar aqui porque eu não tenho conseguido nesse gravador do Windows Phone de jeito nenhum. Mas eu vou convidar os irmãos para ir em Efésios. Eu acho que vou ter um problema de leitura, porque a leitura está perto para mim, está ficando meio difícil, né? Os anos vão chegando Mas é muito importante os irmãos estarem aqui, isso é importantíssimo. Eu vou pedir aos que puderem ficar de pé e vamos ler até o versículo 3. Bom, no 3 todos começam, não sei se aqui cada um tem uma versão diferente, né? Então vamos lá, 1, 2, 3. Todo mundo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Pode sentar. Então esse texto foi o texto que eu escolhi ou fui direcionado para pregar hoje aqui, para compartilhar com os irmãos. O livro de Efésios é um livro muito rico. Ele transmite tanto a parte teórica, vamos dizer assim, do pensamento de Paulo, mas ele também enfatiza muito a parte prática, diferente dos demais livros que nós temos. Então, essa epístola ela é uma epístola muito significativa para os crentes, para os cristãos. E nesse contexto aqui que nós lemos, existem algumas coisas primordiais, vamos dizer assim, para a nossa fé cristã, que é a base de tudo. Então eu selecionei, eu gostaria de falar o que temos garantido e o que precisamos fazer para viver nas bênçãos de Deus, que está contido no versículo 3. Como é um culto de agradecimento, aí eu pensei no tema desse versículo 3, para nós pensarmos hoje, meditarmos. Mas nós vamos usar algumas partes anteriores, do versículo 1 até o 3. Então o pensamento que você vai ficar gravado na sua mente até o final da mensagem é esse: o que temos garantido. Então nós vamos ver que nós temos já algumas coisas garantidas. E o que precisamos fazer para viver nas bênçãos de Deus. Então essa é a premissa, o pensamento da nossa mensagem de hoje. Então Paulo, ele começa no versículo 1 falando o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Um dos pontos importantes aí nesse primeiro versículo é que Paulo era apóstolo, mas não era por si mesmo, era pela vontade de Deus. Nós sempre pulamos os primeiros versículos ou os últimos, né? Porque achamos que não contém nada ali.
Mas o Paulo ele começa falando assim, eu sou apóstolo, não por mim, mas pela vontade de Deus. Então isso já define o que ele é. E também o que você é, o que você tem, o que você faz. Tem que ser pela vontade de Deus. Não pode ser por si mesmo. Você tem que ter essa certeza, essa convicção. O que você faz é pela vontade de Deus. E saber a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus, não é um princípio fácil. Não adianta eu falar para vocês que é fácil, que não é. Cada pessoa tem um jeito, uma forma diferente de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E isso precisa ser feito por cada pessoa. Não é uma coisa que nós vamos apontar. Muitas vezes nós ajudamos, mas cada um precisa saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Primeira coisa importante aí. O versículo 2 diz o seguinte: aos santos que estão em Éfeso. Então ele estava dizendo que naquela igreja de Éfeso, na Grécia, né, as pessoas ali eram santas, ou seja, santos quer dizer separados. Separados por Deus, não é canonificado, é diferente, né? Mas é separado. Santos são aqueles que creem em Jesus Cristo. Então todos são santos, desde que ele creia em Jesus Cristo. Então ele está apontando para essas pessoas aqui, aos santos que estão em Jesus Cristo. Mas outra palavrinha importante nesse versículo 2, dessa carta de Paulo aos Efésios, esse trechinho final também aqui, ó. E fiéis em Cristo Jesus. Santo e fiéis tem diferença. Não é a mesma coisa. A pessoa pode ser santa, separada, no sentido de crente em Cristo, mas ela pode não ser fiel. E Paulo estava falando aqui aos fiéis. O que é o fiel? É aquela pessoa dedicada, aquela pessoa empenhada, aquela pessoa que, primeiramente, ela ama Jesus Cristo. E então ela vai, vamos dizer assim, dedicar sua vida para Ele. Então ela vai se tornar uma pessoa fiel. É interessante que o pastor falou que vocês estão estudando sobre a noiva, né? Baseado na apostila do Rossi, é isso? Realmente, muitos anos eu tenho estudado essa teoria. Existem duas teorias dentro da noiva. Uma é que a igreja faz parte que a igreja certa, correta, que existe a igreja de Jesus Cristo, ela é a noiva. E existe a teoria mais profunda, que é essa que vocês estão estudando, que é um grupo seleto dentro da igreja, tem que estar dentro da igreja verdadeira, para fazer parte da noiva. Ou seja, são os fiéis. Eu concordo plenamente com o pastor Rossi. Eu não conheci o pastor Rossi pessoalmente, mas ultimamente eu tenho me interessado muito pelo material dele. Eu tenho quase tudo do pastor Rossi. Inclusive pedi para ele esses dias me escrever sobre os decretos de Deus, que eu vou lançar um livro. Já está na internet a parte eletrônica, mas eu vou lançar mesmo o livro físico de artigos. E o pastor Rossi tem um pensamento muito profundo sobre essa questão. E realmente eu acredito que a noiva é aquelas pessoas fiéis. Então vale a pena ser fiel, né, a Jesus Cristo. Do mesmo ponto de vista que eu estou falando aqui,
nós temos as bênçãos garantidas. Elas estão pré-determinadas. Mas muitas pessoas não obtêm essas bênçãos. Por quê? Porque não são fiéis. Da mesma forma que somente os fiéis vão fazer parte da noiva, daquele grupo próximo de Jesus Cristo na sua volta, esse versículo 3 aqui, ele enfatiza isso. Andando um pouco mais profundo aqui, esse capítulo 1 de Efésios, ele mostra para os seus leitores, de uma maneira bem mais profunda, o que é que está determinado, o que é que Cristo, que Deus viu, e o que é que Deus fez por nós. Isso não quer dizer que tudo que está escrito aqui eu vou fazer, mas ele está garantido. Eu faço se eu ser uma pessoa fiel. Versículo 2, ele fala o seguinte, ele continua aqui falando. Então, bicho, o que está andando? De novo voltou. O versículo 2, a vós graça e paz. São duas saudações importantes também. Quando Paulo falou a vós graça, ele estava se referindo ao favor de Deus. Ele estava se referindo à fé daqueles irmãos, ao encontro com Deus. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo que cada um tem diferente de um para com o outro. Não é igual. Então ele fala a vós graça e paz. Primeiro você tem que ter fé, depois vem a paz, a tranquilidade de espírito para aqueles que creem em Cristo, da parte de Deus. Então o crente ele tem paz, porque ele tem graça, porque ele tem fé. E isso é uma coisa importante. Enquanto mais nós temos fé e graça, mais perto de Deus nós estamos, mais nós compreendemos as coisas de Deus. Se você estiver longe de Deus, você menos compreenderá a sua pessoa, a sua palavra, os seus ensinamentos. Do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora o versículo 3 que eu quero chegar, está aqui, né? Ele começa numa questão importante. Paulo falando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa levando para aqueles irmãos um sentido de adoração, um sentido de louvor. Toda a nossa parte espiritual, desde a nossa oração, ela deve ser permeada por uma atitude de adoração e louvor primeiro. Fora disso é um erro. Às vezes você vai lá para o seu quarto, começa a orar e já, Senhor, eu agradeço, eu peço. Você está no contexto já errado. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso quer dizer adoração. Modelo de oração para o cristão é adorar. Do mesmo jeito que Paulo fala aqui, bendito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está adorando. Seja bendito, seja louvado, seja engrandecido, né? Como o irmão cantou esse hino aqui. É uma atitude de adoração. Primeiro ele faz isso. Agora ele vai direcionando ao assunto. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É o que eu falei, o que é que nós temos garantido? Nós temos garantido as bênçãos espirituais. Isso é certo, nós temos garantido. Já está aqui.
Mas alguém pode perguntar, pastor, então não preciso fazer nada. Eu tenho garantido. Não quer dizer que eu estou de posse disso. Tenho garantido. Deus já garantiu através de Cristo. Espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, você é uma pessoa abençoada? Já está garantido isso. Em que lugar? Em todos os lugares. No céu, na terra, em qualquer lugar você tem essa garantia de ser uma pessoa abençoada. Veja o que eu estou falando, de ser uma pessoa abençoada. Mas eu tenho algumas coisas que eu preciso, fazer. Então, essa leitura mostra o que nós temos garantido. Agora nós vamos entrar também em alguns assuntinhos aqui. Então, temos da parte de Deus a garantia das bênçãos para aqueles que estão em Cristo, versículo 3, e com Romanos 8 e 28. Vamos lá. Eu também meditei e postei até um texto sobre esse versículo. Romanos 8 e 28. Falando que nós temos garantido. Um pouco atrás aí. Se você guardar a linha de pensamento, você vai entender o que eu estou falando. Romanos 8 e 28. O Paulo fala aqui, e sabemos, todo mundo acharam? Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo que todas elas contribuem. Então, se contribui, é porque você tem as bênçãos garantidas, correto? Então, todas as coisas contribuem, elas estão já, vamos dizer assim, decretadas para que você tenha uma vida abençoada. Mas eu posso não ter uma vida abençoada. Isso vai depender exclusivamente de mim, de cada crente, de cada cristão, porque é em Cristo. Então não tem como uma pessoa ser abençoada se ela não estiver em Cristo. Quem não se converteu, quem não aceitou o sacrifício de Jesus, não tem como ser abençoado. Ele é receptor das bênçãos de Deus, mas não foram determinadas essas coisas para ele. E esse versículo Romanos 8, 28 e o 3 de Efésios também não está dizendo que eu tenho tudo garantido. Nós vemos o Face, placas e um monte de adesivos, isso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já está falando, seu decreto, né? Então nós podemos andar um pouquinho mais aí para entendermos um pouco mais. Então essa é uma das garantias dos crentes em Cristo Jesus. A certeza de ser crente, que nós já estamos abençoados. As bênçãos elas já existem. Não é que Deus, veja irmãos e irmãs, não é que Deus vai programar ainda as bênçãos para você. Elas já estão prontas. Já está certo. Deus não vai estipular aquilo que você quer para amanhã. Não, Ele já sabe.
O problema está da nossa parte. Então tudo está garantido pela presciência, eleição e predestinação de Deus. Versículo 4 e 5. Não vou focar muito aqui, mas vamos sequenciar aqui. Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o conselho da sua vontade. Então essa é a sequência de Deus para com o homem. Essa é a sequência. Essa é a garantia que a pessoa tem de que ela é abençoada. Lá em Romanos fala que a eleição, vamos dizer assim, ela é mediante a presciência de Deus. O pastor acha 1 Pedro 4 e 1 e 3, uma coisa que fala assim, né? Então a eleição, ela é a base de tudo. Achou? Pode ler. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, reais e caros que sejam multiplicadas. Amém. Então a eleição é segundo a presciência de Deus. E Romanos 8, 29, assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Quando se fala em eleição, hoje há uma grande confusão sobre esse assunto. E não é complicado. É só entender o princípio básico. Que Deus conheceu quando Ele fez o homem ou qualquer outra coisa. Ele disse, eu vou fazer o homem. Programou de fazer o homem. Então, quando ele, vamos dizer assim, quando Ele pensa em você, quando Ele programou de permitir que você nascesse, Ele, eu vou fazer o irmão José, eu vou permitir, vamos dizer assim. Então, que faça o irmão José. Só que nessa permissão, quando Ele pensou, vou fazer o irmão José, Ele deixou que o irmão José fosse feito de acordo com como ele agiria. E não ele intermediou, ou seja, programou para que ele fosse assim. Não, ele pensou. Pode surgir, surgiu. Só que a eleição, ela é baseada na presciência, no anteconhecimento de Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas antes que elas existam, né? Então Deus sabe que eu, o irmão José, o pastor, um dia nós aceitaríamos Cristo, mas Ele não interviu nisso. Ele apenas viu. Ele viu, Deus só permite, porque ele olhou aqui e viu toda a trajetória dele, mas Ele não disse, você vai ser escolhido, você não. Foi a escolha dele. Então o princípio da eleição é isso. Deus viu antes todas as coisas, mas Ele não interviu. Ele apenas viu. Ele sabe tudo. Então, como Ele viu que o irmão José um dia ia aceitar Cristo, esse aceitar Cristo não foi que Ele mexeu nos pauzinhos para que ele aceitasse Cristo, mas ele viu que ele ia aceitar, porque Ele é Deus, né?
Então, o que ele fez? Ele elegeu ele aqui. Elegeu o quê? E depois ele fez o que está no versículo 5. E predestinou para que o irmão pudesse ter todas as bênçãos espirituais. Então a eleição não é difícil entender. É só você entender que primeiro Deus sabe todas as coisas. Mas ela é baseada no conhecimento. Tudo que Deus faz é baseado no conhecimento. Ele conhece tudo. Porque nada está oculto aos seus olhos, diz a Bíblia. Então, Deus predestinou e diz assim, olha, então você está predestinado a isso. Mas porque você chegou um dia, ouviu o Evangelho, creu em Cristo e pode, então, vamos dizer assim, viver uma vida sob as bênçãos de Deus, que está programada. Agora também, o que é que Deus fez? Então você pode perguntar, mas então eu não preciso fazer nada para que eu tenha uma vida abençoada. Não, Deus tem a sua palavra. É ela que vai, é ela que são os comandos para que você ouça, compreenda, entenda, ajuste sua vida e que você, entendendo esse princípio, todas as coisas que Deus predestinou para você, vai estar na sua vida. Deu para entender? Então, quando ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daquele que o ama, ele está dizendo assim, eu já tenho tudo programado. Eu sei tudo que vai acontecer. Então, eu tenho a minha palavra, os meus pregadores, a Bíblia para você ler, para que você entenda o que fazer para você ter uma vida abençoada, porque já está tudo determinado. Mas eu posso pisar fora? Posso, Deus sabia, já sabia no meio lá, quando Ele te elegeu, quando Ele te predestinou, que muitas vezes você iria sair. E também Ele não vai mexer, porque Deus, Ele deixa a livre agência do homem. Então, entendendo esse princípio, o crente, o cristão, pode ter uma vida completamente abençoada. Fazer que na vida dela todas as coisas contribuam para o seu bem. Agora, nós não temos, vamos dizer assim, a presciência de Deus. Não é isso? Mas Deus tem a sua palavra. Ele ensina, Ele exorta para isso. Mas vamos andando mais para os irmãos entenderem. Então, tudo está condicionado aos meios que Deus tem para que você possa encontrar a direção certa. Irmãos, para viver as bênçãos de Deus, para fazer que as coisas contribuem para o nosso bem, nós só precisamos da direção certa. Eu não sei. Onipotência, onipresença, onisciência. Eu não tenho onisciência. Nenhum desses três, né? Não tenho. Então, como é que eu consigo viver, então, fazer com que as coisas contribuam para o meu bem? Procurando a direção de Deus. Ele sabe. Você precisa, por exemplo, de um emprego. Deus sabe. Onde Ele viu já onde é que você ia. Não é que você não vai fazer nada, mas você vai fazer o seguinte: Senhor, eu estou sem emprego. O Senhor sabe disso. Então Deus vai canalizar para que você ache o lugar certo e correto. Eu preciso casar. Eu não sei com quem. Eu casei, mas quem quer casar não sabe com quem. Mas Deus sabe. Então precisa da direção. O que o cristão hoje está se perdendo é na direção. Ele não busca a direção de Deus. Ele pega lá o versículo, todas as coisas contribuem para mim. Então tudo vai acontecer a mil maravilhas na minha vida. Não é isso que está dizendo lá. Existe todo um contexto.
Vai acontecer? Vai, se eu buscar a direção de Deus. Porque eu buscando a direção de Deus, Ele sabe, amanhã eu quero, você vai estar aqui, depois você vai estar aqui, você vai estar aqui, você vai estar lá. Então todas as bênçãos já estão determinadas, só falta nós buscarmos a direção de Deus. Conhecer o caminho. Nós conhecemos o caminho até o que eu estou vendo lá atrás daquele muro. Eu não conheço mais, mas Deus sabe. Então deu para entender mas como é que Deus age? Como é que esse versículo 3 e Romanos 8, 28 está na nossa vida? Tudo está determinado, porque Deus sabe. Basta buscarmos a direção de Deus. Deus respeita a livre agência do homem, a livre escolha. Ele viu, né? Quando eu falo eleição, porque as pessoas acham, existe um pensamento assim, Deus escolhe um para o inferno e Deus escolhe outro para o céu. Procura se existe a palavra eleição para incrédulo. Não existe. Eleito só para crentes em Cristo Jesus. Então já mata a questão de dizer que Deus escolheu alguém para fora do céu. Não existe. Eleição é só para crente. Deus só elegeu crente. Pessoas que iam crer em Jesus, que ele viu que ia crer. Não que ele pegou essa pessoa aqui, né? Tinha um grupo de pessoas, vamos dizer assim, caminhando aqui, ele pega um para cá, esse eu não vou deixar, o outro aqui, não fez isso. Ele respeita o homem. Tanto é que quando Adão pecou, ele falou assim, vamos pôr os querubins lá, para que o homem não vá e não coma da árvore da vida. Veja como o homem é. E quanto poder o homem tem de ir lá e comer da árvore da vida, sem permissão de Deus. Por isso é um ser maior que os anjos, vamos dizer assim, em questão de estrutura. O anjo não tem corpo, nós temos. Como Jesus veio aqui, né, Deus veio na forma de Cristo, para que nós ficássemos iguais. Então o homem, ele tem livre agência, ele tem muita sabedoria, a sabedoria de Deus, porque foi feito a imagem e semelhança de Deus. O que Deus quer que o homem busque a sua direção. É orar muito, ler muito, ouvir as pregações, pedir conselho para pessoas mais sábias, mais experientes, e aí você vai achar a direção e você vai ver, realmente Deus já determinou que as bênçãos estão na nossa vida. O segundo ponto: o que cada pessoa precisa fazer para viver as bênçãos de Deus já predeterminadas. Se elas já estão predeterminadas, como Paulo fala em Romanos e também aqui em Efésios, então eu não vou colocar todas as bênçãos aqui, todas as coisas que nós precisamos fazer, seria um estudo mais longo, e é uma mensagem. Então, mas algumas coisas básicas nós vamos entender. Eu coloquei 4 apenas, mas tem muito mais na Bíblia. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o que temos garantido, nós somos abençoados em todos os lugares celestiais, e para viver essa vida de bênção, basta buscar a direção de Deus. Buscou a direção de Deus, você vai ter menos problema, menos dor de cabeça, porque Deus vai canalizar você para as coisas certas, os lugares certos, os empregos certos. Quer dizer, é ser uma pessoa fiel. Quando a pessoa deixa de ser fiel, você deixa de receber as bênçãos de Deus. E aí não vai falar que Deus é ruim, porque Ele já determinou. Mas eu não estou procurando a fazer a vontade de Deus, eu não quero. Muitas vezes parece que a coisa, o pastor Valdir falou isso lá, né? Parece que a coisa é tão fácil que não, vamos fazer. Deus não quer, Ele quer Ele. Não, eu vou te mostrar, eu vou fazer. E quando você deixa Deus fazer, Ele vai te orientar espiritualmente, você vai lá e faz, e tudo é abençoado. A última vez que eu fui lá em Vila Nogueira, o irmão deu vindo que tinha ficado internado, e ele falou assim, eu precisava fazer uma cirurgia, e ele falou assim, vai demorar uns 6 meses, porque
porque o hospital é público e aqui a cirurgia demora mais ou menos 6 meses. Ele precisava tirar pedras no rim, acho que é isso, né? E ele falou assim, eu orei a Deus, porque eu já fiz a coisa certa. Orou a Deus e disse, ó, Senhor, estou nas suas mãos. O médico no outro dia apareceu, se eu te ouvindo, nós vamos arrumar para que o senhor faça a cirurgia 2 dias depois. Explica isso. Se não foi a base da oração dele e da vida espiritual dele. De 6 meses, veio para 3 dias. Então, o que precisa é buscar a direção de Deus. Se não buscar a direção de Deus, você bate com a cabeça no muro, não vai achá-la, vai quebrar. Às vezes você quer, eu estou procurando aquele emprego e eu só quero, eu vou procurar. Às vezes você não acha, vai viver 1 ano, 2 e não acha o emprego. E se tivesse deixado nas mãos de Deus, Deus não, está aqui, porque Ele já sabe. O que Ele quer é adoração, louvor e que você entenda esse princípio. Então, primeira coisa, em Jesus Cristo, Deus concretizou o seu plano. Cabe às pessoas reconhecer e aceitá-los. Efésios 2, de 13 a 18. Logo aqui na frente. Diz assim, primeira coisa, tem que entender a palavra de Deus, o plano de Deus, tem que crer em Cristo. É o primeiro alvo de tudo. Agora eu estou falando o que tem que fazer. Diz assim, versículo 3: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, quer dizer, estava longe de Deus. O Romanos 3, 23, assim, não diz que distante nós estávamos de Deus, longe de Deus estávamos, destituídos da glória de Deus. Aqui ele falando de novo. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Quer dizer, quando a pessoa crê em Jesus, o sangue de Cristo aproxima qualquer ser humano de Deus. Ele pode estar longe, não importa a posição, não importa o meio, se ele é mendigo, se ele é milionário, se ele crê no sangue de Cristo, ele é aproximado com Jesus, com Deus. 14. Porque Ele é a nossa paz, quer dizer, a tranquilidade de espírito. Jesus é a nossa paz. Quem tem Jesus tem que ter paz. Você pode ficar mais tranquilo com isso. E essa paz é porque quando nós entendemos que Deus já canalizou as bênçãos, que tudo contribui para o nosso meio, então essa paz ela vai existir. Começando pela inimizade, 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, não há separação de judeu e de gentil. Deus não tem um povo dele, como tinha no Antigo Testamento, e outro também, mas Ele juntou tudo em Cristo, derrubando a parede de separação que estava no meio, que era o pecado, a lei. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, por isso precisava morrer para essa barreira ser retirada. Isto é a lei dos mandamentos, porque a lei ela aponta para o que nós não conseguimos fazer, que consistia em ordenação para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, pela cruz, importante, reconciliar, tem que olhar para a cruz, ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade, que é a lei. 17, e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estavam longe e os que estavam perto. Quer dizer, a evangelização, a levar... Aqui ele mostra que fez com que nós encontrássemos com Deus por Jesus. É uma missão nossa hoje, fazer com que as pessoas encontrem Deus, mas através de Jesus. E versículo 18, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então a primeira coisa, para ter esse acesso ao Pai, porque é tudo em Cristo Jesus, como no final do versículo 3, ele fala assim, nos abençoou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é reconciliar com Deus.
E a missão da igreja é reconciliar as pessoas com Deus. Da mesma forma que nós recebemos Cristo, nós temos que proporcionar o meio para que outras também recebam a Jesus. Já pensou se aquela pessoa não tivesse falado de Jesus para você? Será que você estaria aqui? Será que você tinha crido em Cristo? Mas nós não falamos para os outros. Quer dizer, nós matamos esse dom. Alguém, às vezes, ficou anos e anos e anos matutando, orando por você, para que você conhecesse Cristo. E hoje você conhece, você sabe tudo que existe de Cristo. Mas às vezes eu não prego, eu não falo para os outros, eu não promovo o Evangelho. Uma das missões e função da igreja é pregar o Evangelho. Então a primeira coisa é reconhecer que Jesus fez uma obra na cruz, precisava morrer para reconciliar você com Deus. E você que não crê em Cristo hoje aqui ainda, Jesus é que reconcilia você com Deus, porque as pessoas estão longe. Segundo, reconhecer e buscar a vontade de Deus. Está lá no versículo 1 que eu falei. Para eu, então, poder viver essas bênçãos na minha vida, fazer com que todas as coisas contribuem para o meu bem, eu tenho que reconhecer e buscar a vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu acredito ser uma premissa básica para eu encontrar essa direção, buscar a vontade de Deus. Reconhecer, primeira coisa. Porque se a pessoa não reconhece, reconhecer é você meditar, pensar no assunto. Então tem que ter pelo menos esse princípio de pensamento. E buscar já é você pôr em prática. Ah não, eu sei que Deus já proporcionou todos os meios. Eu sei que Deus já viu que eu ia crer, e eu criei, estou aqui. Eu sei que Deus me elegeu quando eu aceitei Jesus. E eu sei que Deus me predestinou por todos esses passos anteriores para filho de adoção por Cristo Jesus. Sei disso. Então isso. Agora é buscar a vontade de Deus. Efésios 1 e 1, Procurar saber o que Deus quer. E Efésios 5 também. Eu não fui sair muito de Efésios para não ficar muito complicado. 5 e 17. Deixa eu ver aqui. Tem um versículo aqui que eu acho que eu anotei errado, mas está aqui, eu tenho certeza. 5:17, 5:18, 5:19. Peraí, eu acho. Eu tanto que segurei esse versículo que eu me perdendo. Ajudem aí, algum versículo falar sobre a vontade de Deus. É 5, está entre 17 mesmo. Eu estou perdido, tá bom. Eu estou lendo a primeira parte e a parte de baixo. Por isso não sejais insensatos. Quer dizer, não sejais, que não seria o caso de loucos, mas imprudentes, vamos dizer assim. Não sejais imprudentes, mas sejais prudentes, está falando aqui. Mas entendei, quer dizer, a primeira coisa é entender. Conseguir captar o quê? Qual seja a vontade do Senhor. Então, por isso não sejais insensatos, quer dizer,
que não leva isso em consideração. Tanto faz. Importante que eu faça parte da igreja. As pessoas têm essa mentalidade. Eu fazendo parte da igreja está bom, mas não é isso que Deus tem. Fazer parte da igreja e fazer parte do povo de Deus é saber qual é a vontade de Deus. É ser prudente nisso. Então, uma das coisas que a pessoa precisa fazer para que as bênçãos de Deus estejam na vida dele é saber qual seja a sua vontade para a minha vida. Sabe, é uma das direções. Porque você tendo isso direcionado, as outras coisas serão canalizadas. Vai ser a parte principal do que eu vou buscar. Se eu não tiver a vontade de Deus certa para a minha vida, hoje eu vou estar fazendo uma coisa, amanhã eu vou estar fazendo outra, o mês que vem eu vou estar fazendo outra, e resumindo, a minha vida vai ser uma vida de tragédia espiritual. Tragédia. Porque eu vou ser infeliz, eu não vou escutar Deus, eu não vou escutar ninguém, eu não vou entender a Bíblia, eu não vou compreender o plano de Deus. Se ela não souber a vontade de Deus, não tem como. Então, enquanto menos você escuta a palavra de Deus, escuta. Não é ler. Eu creio que ler é uma coisa, irmãos. Escutar a palavra de Deus é outra. Eu creio firmemente que a maior parte das direções do que nós estamos falando aqui, vem do púlpito. E você completa com a sua leitura, com as suas orações e com os conselhos. Então, é um dos pontos importantes saber qual é a vontade de Deus. Quer dizer, Deus quer que eu faça isso. E aí você se programa. Então, quer dizer, as bênçãos de Deus vão estar canalizadas para isso. Eu vou conseguir fazer com que as coisas contribuem para que essa vontade de Deus funcione na minha vida. E fazendo isso, todas as coisas vão contribuir. Concorda comigo? Elas vão canalizar. Eu vou ter uma prova. Mas se eu ficar preocupado só com aquela prova, talvez eu vou me focar lá e esquecer do que Deus quer que eu faça. E eu não vou nem fazer o daqui, nem fazer o de lá. Sendo que muitas vezes, às vezes eu fazendo mais o daqui, o de lá automaticamente se completa. Ele canaliza. E ser uma pessoa fiel, versículo 1, no final do capítulo 1, versículo final da palavra. E fiéis em Cristo Jesus. É outra premissa para que você conheça a direção de Deus, para que as coisas fluam. Quando eu falo as coisas, são as bênçãos de Deus, fluam completamente na sua vida. Veja que as bênçãos, ela vem mediante aquilo que nós cremos, mediante aquilo que nós fazemos, mediante aquilo que nós praticamos. Elas não vêm sem fazer nada. Se eu ficar sentado, pode ter certeza, você vai ser uma pessoa desabençoada, vamos dizer assim, né? Por que desabençoado? Porque você é um crente e as bênçãos já estão determinadas. Basta eu encontrá-las. Efésios 1:1, finalzinho. Então, ser uma pessoa fiel. Não importa a situação, seja fiel a Deus. Seja fiel à sua igreja. Seja fiel ao trabalho. A fidelidade é uma das coisas que Deus valoriza. E Ele quer que aconteça. Outra coisa, para a gente já ir finalizando, é viver de acordo com o contentamento. Além de crer em Cristo, procurar a vontade de Deus, é viver de acordo com o contentamento. Vamos lá, Hebreus 13, versículo 5. Senão, eu não consigo atrair as bênçãos para a minha vida, se eu
não ser uma pessoa que entenda o contentamento. Por que contentamento? Porque já está dizendo que Deus é que vai estar direcionando as coisas para mim. Diz assim: seja a vossa vida, seja os vossos costumes sem avareza. Primeira coisa, né? O pensamento, o contentamento é o contrário da avareza, porque a avareza é uma busca incessante. Um poço sem fundo, vamos dizer assim, todo poço tem fundo, mas a expressão poço sem fundo é que você nunca para, nunca chega ao fundo, você sempre quer mais. E mais, e mais, e mais. E quando a pessoa quer sempre mais, ele não tem tempo para Deus. O tempo é escasso. Então, seja vossos costumes sem avareza. Agora, olha o detalhe: contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Fé, fidelidade. Outro versículo já garante que você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, além do permitido por Deus. Deus sempre dará o escape. Deus, ele cuida, está dizendo que ele cuida aqui, mas ele não quer que a sua busca seja avarenta, ou seja, seja uma busca incessante para certas coisas. Tem irmãos, irmãs e pessoas que, gente, ele está com um carro hoje, ele quer outro carro novo, maior amanhã, e vai assim. Eu pergunto, será que precisa disso? Não estou dizendo que ter um carro é errado, mas eu acho assim, tem certos limites. Você se endivida por causa de certas coisas. Será que isso é contentamento? Não é. Estou dizendo que você não tem que ter um objetivo. Tem, mas isso não pode exceder, não ser aquele alvo, né? Porque se for o alvo, Cristo vai estar morto, vai continuar morto. Então o contentamento é outra coisa que a pessoa tem que ponderar, para que as bênçãos de Deus e todas as coisas contribuem para o seu bem. Tem que ter o contentamento. Se não tiver o contentamento, sinto muito, não vai dar certo. Você vai se perder nesse meio aí. E ainda, sendo um cristão, antes de tudo, agradecido. O quarto ponto aqui. Além de crer em Cristo, reconhecer e buscar sua vontade, viver de acordo com o contentamento, Hebreus 3:5, né? Contentando com o que tens. Faz uma pergunta para si mesmo, né? Você se contenta com o que você tem hoje? Aqui diz que é para a gente se contentar. Amanhã eu posso buscar outra coisa, mas vamos dizer assim, eu tenho que contentar, porque Deus está no controle. Ele permitiu que eu tivesse até aqui isso. Te deixou passar fome? Te deixou sem aluguel? Te deixou sem moradia? Te deixou sem saúde? Não, então ele está fazendo o que, né? Está cuidando de você. E sendo um cristão, antes de tudo, agradecido. Efésios 5:20. Eu fiquei bastante em Efésios, porque lá Efésios 5:20. Ser um cristão agradecido. Eu deixei 4 coisas aqui que precisam ser feitas para que você possa viver, ser uma pessoa abençoada por Deus, viver as bênçãos de Deus, para que elas possam ser canalizadas na sua vida. Então Efésios 5:20 diz: dando sempre, constantemente, a palavra sempre quer dizer constantemente, graças por tudo a Deus e Pai. Paulo podia omitir uma palavrinha aqui, Pai,
Se chegasse até Deus, estaria correto, sem problema nenhum. Mas ele coloca, dando sempre graças por tudo que você tem a Deus, o provedor, aquele que tem todas as coisas, que faz todas as coisas, que canalizou tudo de acordo com o seu propósito. E Pai, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que quer o bem, aquele que quer ver o seu filho bem. Veja que Deus ele providenciou uma vida boa para os crentes, mas é os crentes que não acham a direção. Ele já determinou isso. Mas às vezes nós queremos fazer isso. E aí a vida fica complicada. Então Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós possamos ter uma vida abençoada, que as coisas contribuam para o bem da nossa vida, então aprendamos a dar sempre graças por tudo a Deus. Quer dizer, ele explicou tudo que você tem, do mínimo ao maior. Tem que parar, sentar. Se você não faz isso, comece a fazer. Para um dia, faz uma oração só de agradecimento. Hoje eu não vou pedir nada, eu só vou agradecer. Ou algumas orações só disso. Estou só agradecendo o que eu tenho a Deus. E você vai ver que as bênçãos de Deus, elas vão fluir na nossa vida. Você pode não ter tudo, mas tudo que você vai ter, vai te satisfazer. Porque foi aquilo que Deus canalizou para a sua vida. Então a satisfação, ela está naquilo que Deus nos dá, e não naquilo que nós queremos. Porque sem Jesus Cristo, sem Deus, não há paz. Então eu posso ter muitas coisas, mas eu não vou estar bem, não é bênção. Porque eu estou tendo aquilo que eu acho que é certo, e não o que Deus quer, que gostaria que eu tivesse. Chegando ao final do nosso texto, eu coloco aqui, se tem alguém que não é convertido, espero que você possa receber Jesus aqui e tornar-se um filho de Deus. Você tem alguém hoje aqui que não creu em Cristo ainda, que não se manifestou publicamente, que não ergueu a sua mão e disse, não, eu creio em Cristo. Então você ainda está longe de Deus, você está longe das bênçãos de Deus, você não tem Cristo. E entrar para sempre no céu pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se tem alguém, hoje é o dia aceitável da salvação. E aos crentes de Jesus, concluindo a minha mensagem, que você possa então, pela leitura, ouvir da pregação, oração e conselhos, fazer com que as coisas venham contribuir para o seu bem. Romanos 8:28. Então esses são os meios, os métodos de Deus para que você encontre as bênçãos que Ele tem preparado para ti. Que é ouvir a leitura, vamos colocar na ordem, ouvir da pregação, as suas leituras, as suas orações e os conselhos. Fazendo isso, você vai ter uma vida abençoada, vai se sentir abençoado, vai se sentir uma pessoa amparada por Deus, vai aumentar a sua fé, porque você vai ver Deus fazendo certas coisas. Deus não tem feito muitas coisas por meio dos homens, porque eles não deixam, né? Já pensou, por exemplo, o irmão lá de Vila Nogueira, que para quem estava ali, provavelmente esperando uma cirurgia para 6 meses, de repente, o médico chega para ele e fala assim, não, daqui 3 dias o senhor será operado. Não é um milagre que Deus fez? Então Deus ele não tem feito milagre por meio dos crentes hoje, porque eles não deixam.
A gente quer fazer as coisas. E quando você fala assim, ó Senhor, eu tenho que fazer isso amanhã, mas eu não sei por onde eu vou. Certamente Ele vai te mostrar o caminho. E alguém vai estar vendo isso. E quando as pessoas veem isso, elas, querendo ou não, tendem a glorificar a Deus. Precisa de pessoas assim, fiéis, que deixam Deus agir na sua vida. Tem pessoas que não ficam preocupadas, Deus cuida, e cuida mesmo. Você deixar, certamente Ele vai fazer tudo. Então tenha uma vida abençoada, porque as bênçãos já estão determinadas, só falta a direção para a gente encontrar. Amém? Pastor, era isso.